Meus irmãos, eu queria convidá-los para a gente se colocar de pé, fazermos uma leitura sagrada aqui do texto de Ageu, capítulo 1, verso 12 e 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, mais uma vez nos colocamos em oração para te pedir discernimento, iluminação do teu Espírito, à luz da tua Escritura. É a Escritura que fala, é a Escritura que tem a palavra realmente final diante no meio da tua igreja. É a Escritura que de fato tem a iluminação, a inspiração outrora da tua palavra, e hoje é de fato trazendo, ela é já revelada entre nós, ela é aberta entre nós, ela é iluminada mediante a unção do teu Espírito. Portanto, se faz presente entre nosso seio, nosso meio, e fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, podem sentar. Esse texto de Hebreus, ele nos ensina, entre tantas outras lições, né, um momento crucial na caminhada do povo de Deus, um momento de reconstrução, um momento de desalento, um momento em que o povo precisava ter um rumo, né? E a gente vê aqui a maioria daquele povo questionando a reconstrução do templo, perguntando se estava em tempo ou não de reconstruir o templo do Senhor. E a gente vê aqui que Deus, ele trata de forma singular para com aquele povo e de forma específica. O trabalhar de Deus muitas vezes não são trabalhos genéricos, não é um trabalho muitas das vezes numa multidão, mas em pequeno rebanho. E aí eu queria com vocês pensar o despertar de Deus no meio do seu povo. Quais são as marcas que Deus traz esse despertar? E o que despertar esse? O que resulta tal despertar de Deus? Teríamos N coisas para observar nesse pequeno texto, mas eu queria pontuar meramente 3 pontos que seria importante para mim e você, para nós juntos trazermos para o contexto hoje, para o contexto de pandemia, para o contexto de desafio em que a igreja necessita verdadeiramente de um despertar. Nós só podemos fazer a obra mediante o despertar. Nós só podemos avançar, nós não podemos avançar a partir do nosso pulso humano, da nossa perspectiva humana, não das diretrizes humanas, mas do despertar do Espírito de Deus na minha e na tua vida. E aí, meus queridos, a gente vê o pano de fundo aqui, o Ageu mostrando ao povo que Deus era capaz de despertar e restaurar o seu povo. Mais do que reconstruir aquele templo, teria que reconstruir a esperança daquele povo, teria que reconstruir, como é que eu posso dizer assim, o ano daquele povo, a perspectiva daquele povo. Uma das coisas que eu mais me preocupo nessa pandemia é as pessoas perderem a perspectiva da vida, o sentido da vida, acreditar que simplesmente a vida é mais do que uma vacina, é mais
de que é simplesmente um Covid. A vida vai muito além, e é nessa perspectiva macro, nessa perspectiva ampla, que a gente tem que caminhar, meu amado. Não ficar simplesmente centrado num alvo cego, num alvo sem rumo, num alvo sem perspectiva, uma visão muito raquítica, uma visão pequena, uma visão medíocre. Mas Ageu nos ensina a entender que quando nós temos de Deus o despertar, nós temos de Deus realmente a disposição de atender a sua voz. Se nós nos atermos o verso 11, o verso 12 diz assim, olha: então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor. Repita comigo: atenderam a voz do Senhor. Quando há despertar no meio da igreja, quando há despertar, de fato, meus queridos, no meio do povo de Deus, o povo consegue atender, o povo consegue ouvir, o povo consegue obedecer, o povo consegue submeter à voz do Senhor. E a voz que branda, que clama no nosso meio, é a autoridade da sua palavra. Amém? Se a gente observar, o que estava em ruína nessa época não era meramente o templo. O povo não era conhecedor, não era detentor do cânon das Escrituras. Eles não tinham de fato a palavra como nós temos hoje, de forma progressiva. Mas o que eles tinham, Deus fortaleceu eles ali para mostrar que quem sustenta a igreja, o povo dele, em toda e em qualquer época, é Ele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Eu fico pensando, tem muitos pastores e crentes que acham que quem mantém a igreja quem mantém a igreja é o dono da igreja, é o fundamento da igreja, é a rocha da igreja, que é Cristo. E a gente vê aqui que no despertar que Deus fez para com o povo atender a voz de Deus, o povo ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer, amados, quando nós estamos despertados pela voz do Espírito, nós temos sensibilidade da voz de Deus, nós temos a capacidade em Deus de escutar Ele falando, e é justamente o que nós precisamos, é buscar um despertar e nos voltar às Escrituras, e não voltar às Escrituras simplesmente de ouvir a palavra, mas sobretudo de viver a palavra do qual estamos ouvindo. É necessário ouvir, mas quantas pessoas escutam a palavra, mas não praticam a palavra, e essa palavra tem que ser praticada. Se Deus lhe chamou para uma determinada obra, seja essa obra de cunho episcopal ou secular, ela é tão válida. Eu fico pensando, quando as pessoas, no lugar de eu estou aqui, Senhor, minha vida, minha moto, meus ofícios, estão para a Tua glória. Aí tem pessoas que poderiam ser produtivos, tem pessoas que poderiam ser instrumento na obra de Deus, mas simplesmente acham que a obrigação, simplesmente de exclusividade, é do pastor. O pastor é um fator no meio de uma rede, um chamado que não é específico só meu, mas de você, de cada um dos que se encontra, e de você que se encontra em casa. Portanto, compreenda, meus amados, que Deus quer nos despertar, e à medida que Deus nos desperta, nós estamos atentos a ouvir a sua voz. E o que eu quero de fato no tempo de hoje, no contexto de hoje, é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus levanta, a voz de Deus repreende, a voz de Deus restaura, a voz de Deus exorta, a voz de Deus dá rumo, e a voz de Deus que precisamos realmente ter rumo diante de todos os desafios que estamos a enfrentar. A esse despertar de Deus, além de atender a voz de Deus, o despertar de Deus faz com que proporciona em mim a você o falar segundo a sua voz. Você pode acompanhar comigo o verso 13, diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. É necessário ouvir a voz de Deus? E a partir do momento que você
escuta a voz, você vai falar, mas você não vai falar segundo a sua vontade, você não vai falar segundo o seu querer, você tem que falar segundo o querer de Deus. E eu só posso falar quando eu me disponho a ouvir Deus falar. Mas quando eu abrir a boca, não esteja eu abrindo, mas Deus abrindo por meio de mim e de você. Portanto, quando ele diz aqui, olha, segundo a mensagem do Senhor. Não foi segundo a vontade de Ageu, não foi segundo a vontade do profeta, não foi segundo a vontade de A, de B, mas de acordo com o que Deus havia designado, segundo a palavra do Senhor dizendo, eu estou com vocês. Quem está dizendo? Assim diz o Senhor. E o que a gente precisa nos dias de hoje é ouvir assim diz o Senhor. É Deus falando, é Deus agindo, é Deus dizendo, é Deus se dispondo a falar através de mim e de você. Mas Deus, meu amado, para se utilizar de mim e de você, Ele se dispõe também de fato a trabalhar em você, para depois trabalhar através de você, através de mim. Só que muitas das vezes nós nos esmeramos em fazer a vontade de Deus no templo, no culto público, mas a maior vontade de Deus tem feito em casa, no quarto, às escondidas, na minha comunhão, na minha intimidade. Para eu falar através de Deus, eu tenho que antes ouvir Deus. E o grande desafio hoje é nós nos dispormos a parar e ouvir Deus falar. Amém? E minha oração é pequena, é essa oração: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E é isso que eu quero, é ouvir Deus, para depois falar sobre Deus e de Deus. E falar de Deus não meramente, meu amado, a partir de um falar teórico, mas eu posso falar de Deus a partir da praticidade da minha vida para com Deus. Portanto, esse despertar, ele resulta do trabalhar para com Deus. Primeiramente, eu escuto Deus, eu falo de Deus e eu trabalho para Deus. Essa é a dinâmica. Se você adentrar o verso de número 14, que já vou caminhando para a minha finalização, diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador do Egito, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar. Quando eles começaram a trabalhar? Quando eles ouviram, quando eles foram despertados, quando eles dispuseram a falar segundo o que Deus havia falado. E aí o povo se dispôs, despertou a trabalhar. E é justamente isso que eu quero por fim encerrando, dizendo que Deus trabalha com remanescente. Não diz que todo o povo foi trabalhar, mas um remanescente foi trabalhar. Você sabia o significado da palavra remanescente? Significa pequeno grupo. O remanescente é a ideia da raiz, não é a ideia de rama, não é a ideia de ponta, é a ideia de raiz, é a ideia de pequeno grupo. E que Deus, na sua graça, encontre em mim e você parte desse remanescente. Amém, amados? Que nós verdadeiramente sejamos dispostos a ouvir Deus, a falar com Deus e falar em trabalho, em prática de Deus. Que Deus verdadeiramente nos ajude a vivermos uma vida para a sua glória. Que Deus verdadeiramente nos desperte, porque é tempo de despertarmos. É tempo de sairmos da sonolência. É tempo de sairmos da inércia. Existem muitas vidas aí fora precisando que eu me disponha a dizer: Senhor, eis-me aqui. Abre a tua boca e o Senhor há de te encher. Se dispõe antes a ouvir Deus, para depois tu falar de Deus. Se existe uma oração que eu queria fazer nessa noite, é dizer: Senhor, eu quero te ouvir muito mais. Eu quero, Senhor, se dispor a ter uma vida de mais intimidade
e proximidade para contigo. Deus te abençoe, você que está do outro lado, você que está me vendo e me ouvindo, que Deus te desperte, que Deus me desperte, que Deus nos desperte, e juntos sejamos instrumentos para a sua glória. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. A gente vai fazer um momento de oração. Queria que você fechasse seus olhos. Se você estivesse aí em comunhão para com Deus, dissesse: Senhor, olha, o Senhor falou em remanescente, pequeno grupo, não é uma multidão, não é um grande exército. Deus sempre trabalhou com minoria, Deus sempre trabalhou com poucos, mas os poucos nas mãos de Deus se torna a maioria. E eu quero dizer isso e quero reiterar a você em N vezes. Tem muitas vidas que precisam de uma palavra oriunda de Deus através da sua boca, da minha boca. Não espere só para o pastor ser boca de Deus. Que cada um de vocês sejamos nós boca de Deus, no meio de uma geração perdida. Deus levantou o profeta João Batista. Deus levantou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus levantou ao longo das histórias, Ele sempre terá o seu remanescente. No momento de pandemia como esse, Deus tem a igreja dele, Deus tem um povo dele, Deus tem os eleitos dele, Deus tem os selados dele. Não esqueça disso. A gente acha que as coisas vão acontecer, Deus diz: sou eu que já decretei. Em todas as épocas, o espírito de morte passava ali no Egito, mas Deus diz: aquele que tiver a marca do sangue, o espírito de morte passa por cima. Eu não estou dizendo que crente não morre, crente morre no tempo que Deus quer que ele morra. Mas eu quero dizer que nós só partimos quando nós cumprirmos cabalmente a nossa missão. Nós só faremos de partir quando nós realmente cumprirmos e sermos de fato boca de Deus. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo é Deus, quem está falando é Deus, quem está impondo a palavra é Ele. E se Deus diz, está dito. Se Deus falou, está falado. E o que Deus fala é cumprimento na certa e na íntegra. E Deus diz para mim e para você hoje: eu estou com você, eu estou com remanescente. Se você é remanescente, essa palavra é para você. Amém? Se você é a igreja do Deus vivo, parte da igreja dos selados, descanse. O vendaval vai vir, mas o triunfo também virá. Deus, em oração eu quero nesse momento clamar pela minha vida. Eu quero ser boca sua no meio dessa geração corrompida. Nós não queremos, meu Senhor, nos corromper com o mundo, mas queremos ser instrumento seu, um canal, um instrumento do Deus vivo, e sermos bênção, e sermos realmente aquilo que tu queres que venhamos ser, canal para a tua bênção. Entrego cada vida, entrego cada irmão que está ouvindo essa palavra, entrego cada irmão aqui presente no templo, entrego cada vida que está em situação difícil, entrego cada pessoa que está no UTI, entrego cada pessoa que precisa do fôlego de vida, entrego cada vida que precisa da unção do teu Espírito, da revelação, da iluminação, do discernimento do teu Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pega essa mensagem, adentra neste lar, dentro desse coração, adentra nesta situação caótica e faz dessa pessoa moribunda, desgraçado, perdido, faz dele um cidadão do céu. E para a igreja remanescente, para o povo remido, para o povo que é selado pelo sangue do Cordeiro, que haja um despertar espiritual, que haja um mover do teu Espírito, que haja a graça e a presença majestosa do Deus eterno sobre as nossas vidas, e que verdadeiramente tu esteja entre nós para a tua glória, desde agora e para sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus, amém, amados.